Graça e paz, meus queridos. Quero compartilhar com vocês, neste dia, um versículo lá do Salmo 139, o versículo 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. A Bíblia, meus queridos, a palavra de Deus, neste versículo, nos mostra como Deus, Ele nos conhece, como Deus também nos criou de modo único, de modo especial e de modo admirável. O projeto inicial de Deus, descrito lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, nos mostra que Deus nos projetou para sermos semelhantes a Ele, a sua imagem. Vamos reler o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Meus queridos, o ato da criação do homem está declarado no plural, através da palavra façamos, porque Deus aqui estava junto com Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo participaram da criação do mundo e também nos criaram. Nós, homens e mulheres, à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus. Deus sempre existiu, sempre existirá. Deus, ele não foi criado, ele se apresenta na sua palavra como o eu sou. No passado, quando o grande líder Moisés perguntou para Deus como ele poderia apresentá-lo ao povo de Israel, e lá no capítulo 3 do livro de Êxodo, versículos 13 e 14, Deus disse para Moisés, Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. A Bíblia nos ensina, meus queridos, que nós somos criados por Deus, à sua imagem. Sabemos que Deus, ele é único. Nesse tempo de pandemia, nós podemos perceber claramente como este flagelo igualou a humanidade, grandes e pequenos, reis e pessoas muito pobres em todos os continentes. Sem exceção, a pandemia nos mostra claramente a fraqueza do homem, a fragilidade do homem e o quanto nós somos dependentes de Deus. O Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o Deus que nos criou à sua imagem e semelhança, ele nos criou para a sua glória. Mas lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, o pecado entrou no mundo, a desobediência, e hoje nós temos esta humanidade decaída, longe de Deus, muitos não acreditam em Deus, muitos vivem como se Deus não existisse. Na nossa mente sempre surgem perguntas inquietantes. Quem eu sou? Qual o significado desta vida? Quando eu morrer, para onde eu vou? Diante desta pandemia, meus queridos,
essas perguntas se tornam mais presentes na nossa vida, porque a realidade da morte, a realidade do flagelo, da doença, está muito próxima de todos nós. E ficamos pensando e ficamos com medo, mas a Bíblia nos dá uma grande mensagem, a mensagem de salvação por Cristo Jesus. A mensagem também, como lemos nesse Salmo 139, nesse versículo que nós pudemos ler para os queridos irmãos. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Salmo 139, versículo 14. Deus nos criou, meus queridos, de forma especial, para a sua glória. Nós somos únicos e especiais. O projeto de Deus para a humanidade é abençoador, sempre foi abençoador. Deus não está feliz com a situação da humanidade, com este flagelo, certamente não. Deus nos criou para sermos pessoas especiais diante da sua presença, para nós vivermos para a sua glória. A ciência hoje já comprova aquilo que a Bíblia nos fala, que nós somos únicos e especiais. A ciência nos fala que nós podemos ser reconhecidos pelas impressões digitais. As impressões digitais nos mostram que somos únicos, que somos pessoas únicas aqui na Terra. A ciência também nos comprova que o exame de DNA, ele nos apresenta como seres únicos. A nossa genética, a cadeia genética, a estrutura do DNA nos mostra que cada um de nós somos únicos. Quando é feito um teste de DNA, quando é colhida uma amostra de sangue ou da nossa saliva, a ciência nos mostra que somos únicos. Não existiu nem nunca existirá uma pessoa igual à minha pessoa aqui na Terra. Também nunca existiu e nunca existirá uma pessoa igual a você. Você é único diante de Deus. A palavra de Deus, ela nos mostra isso nesse Salmo 139, que Deus nos fez de forma única, de forma especial. Precisamos reconhecer Deus na nossa vida. A ciência também nos mostra que a nossa voz, essa minha voz aqui, o meu timbre de voz é único. Você pode ter uma voz muito parecida com a voz do seu pai, ou do seu irmão, ou da sua mãe, ou da sua avó, mas as vozes não são iguais. A ciência nos mostra, nos comprova, através da biometria da voz, analisando a nossa voz, que o nosso timbre de voz é único. Já é possível comprovar, através da voz, quem é cada um de nós. Essa é uma das novas armas tecnológicas para poder identificar pessoas, reconhecer pessoas. Você é reconhecido pela sua voz. Existe também a biometria da íris, os nossos olhos. Uma característica fundamental da íris, um músculo do nosso olho, a parte visível do nosso olho, do olho humano, responsável pela coloração dos olhos, ela também é um meio único de reconhecimento. Já existe uma biometria da íris, você é possível ser reconhecido, Cada indivíduo é possível ser reconhecido pela sua íris. Já existem sistemas computacionais que leem o seu olhar. E você pode abrir um computador, entrar no computador, usando como senha o seu olhar, que é único. A ciência também comprova, meus queridos, olha que coisa interessante, aquilo que a Bíblia já nos diz, que nós somos únicos, especiais, aquilo que o Salmo 139 nos fala, que nós somos criados de forma única, especial. A ciência também nos analisa através da biometria dos pés, do nosso andar. Através de tecnologias modernas já é possível saber que uma pessoa entrou num determinado
ambiente, quando não é colhido DNA, quando não é colhido, por exemplo, uma prova científica que uma pessoa esteve num lugar, mas se for filmado o seu andar, a sua forma de andar, de caminhar, a ciência comprova já que esta forma é única. Não existe nem nunca existiu aqui na Terra alguém que andou ou que anda como você. Mas a pessoa que andou aqui na Terra há 2000 anos e fez diferença na nossa humanidade, esta pessoa é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus conosco, esteve aqui na Terra, andou entre nós, caminhou entre nós. Com seu olhar amigo, bondoso, ele pôde curar muitas pessoas quando ele esteve aqui na Terra. Mas além das curas físicas, Jesus também amava as pessoas de forma sincera. Jesus te ama, Jesus quer que você possa reconhecê-lo na sua vida de forma especial, como ele te considera de forma especial. Ele morreu naquela cruz para te salvar. Jesus também espera que você ouça a sua voz e possa caminhar aqui na terra, seguindo os passos de Jesus. Que nesse tempo de pandemia, meus queridos, que nesse tempo de medo, de tristeza, de dor, de tantas notícias ruins, que nós possamos ouvir a voz de Jesus, a voz do Mestre Jesus, que caminhou aqui na terra de forma única, de forma impactante. O nosso calendário segue o nascimento de Jesus. Jesus impactou o primeiro século. Jesus impactou os séculos seguintes com a sua mensagem de amor, de fé. Muitas religiões, além das religiões cristãs, consideram Jesus como alguém especial, como um profeta de Deus. Nós cristãos sabemos e consideramos Jesus como nosso Senhor, como Deus conosco que esteve aqui na terra, como Filho de Deus que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, está à destra de Deus Pai. A minha oração neste dia é que você possa ouvir a voz de Jesus e caminhar, seguir os passos de Jesus aqui na terra. Que Deus nos abençoe, meus queridos. Que Deus te ajude nesses tempos difíceis. Amém.